Olá, que bom estar aqui com vocês, alunos do Colégio São Vicente de Paulo, da cidade de São Luís do Maranhão, cidade que tem uma grande estima, porque ela tem características similares, parecidas, com a nossa capital de Santa Catarina, Florianópolis. Sempre que eu vou a São Luís, eu passo pelo Colégio São Vicente de Paulo e outras escolas que da cidade de São Luís e do estado do Maranhão desenvolvem o programa Educar para o Pensar. Por isso que está nessa placa ali do lado, se você olhar com calma, sua escola é um centro de educação para o pensar. E você, aluno que estuda aí no Colégio São Vicente de Paulo, de 6º ao 9º ano, estuda numa escola que é um centro de educação para o pensar. Junto com o Centro de Educação para o Pensar, que tem sede aqui em Florianópolis, e com a Editora Zófos. Eu e o professor Pedro estamos aqui em Florianópolis, na Editora Zófos. Eu sou o professor Silvio, sou autor dos livros do 6º ao 9º ano, da coleção que é trabalhada aí no colégio, no 6º e 7º ano, Novo Espaço Filosófico Criativo, e no 8º e 9º ano, também livros que eu escrevi, da coleção O Início de uma Mudança. Eu quero, então, desejar a cada um de vocês um bom proveito desse momento, dessa conversa. Quero parabenizar a professora Ana Lourdes, que teve essa iniciativa e que pediu que gravássemos, que fizéssemos essa aula, essa explanação de cada livro, tá bom? A importância da filosofia do 6º ao 9º ano é essencial. Nós estamos fazendo esse trabalho já há 3 décadas pelo Brasil todo. O Colégio São Vicente de Paula é nosso parceiro há muitos anos e a gente tem um trabalho muito próximo. Eu vou pedir que o professor Pedro se apresente, depois eu vou colocar um pouco sobre o desenvolvimento da comunidade de aprendizagem, o uso da metodologia, e o professor Pedro vai começar a falar um pouco sobre os conteúdos do Fundamental 2. Professor Pedro, por favor, se apresente. Certo, professor Silvio. Eu vou dizer para você, professor Silvio, uma alegria imensa falar com todos os alunos do Fundamental 2 do nosso colégio São Vicente de Paulo, do qual eu visitei, eu e Ana Lourdes fomos de sala em sala de aula, e alguns alunos aí certamente recordam da minha fisionomia e dos momentos bacanas que tivemos no Educar para o Pensar. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico da região Nordeste e Norte do país. O que eu faço? Eu procuro passar os conteúdos, ajudar o professor, os roteiros e planos de aula, atender aqui na plataforma, passar a chave para vocês acessarem os conteúdos virtuais, assim por diante. É uma imensa alegria estar aqui com o autor, não é fácil, o autor tem suas ocupações, e o professor Silvio, então, eu passo a palavra agora, porque ele vai conduzir este momento bacana de diálogo entre nós. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, para a gente já delimitar algumas reflexões, delimitar algumas ideias, nós queremos, com esse trabalho reflexivo, filosófico, que você, aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, desenvolva em sala de aula uma comunidade de aprendizagem investigativa. O que é essa comunidade de aprendizagem investigativa? É o momento em que você pode dizer a palavra e ser escutado, em que o seu colega vai dizer a palavra e você vai escutar o que ele está dizendo e pensar sobre o que ele disse. Então, a gente desenvolve, desde lá os pequenininhos, lá na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, essa ideia, esse querer que a sala de aula seja uma comunidade de aprendizagem investigativa. E nós usamos uma metodologia. Agora nós estamos aí em épocas de disputas de campeonatos sul-americano, Copa América, Olimpíadas, e todo esporte tem uma metodologia. Assim como toda ação do professor que vai dar aula, a Ana, quando vai dar aula para vocês, ela tem uma metodologia. O programa, o livro que você utiliza, também está baseado numa metodologia. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, enfim,
o atleta ele tem uma metodologia de ação, de trabalho. E nós também, enquanto autor, enquanto programa, nós também temos uma metodologia que a gente chama de LIDA. L de ler, I de investigar, D de dialogar e A de agir. Então, a gente quer que você, aluno do Fundamental 2, desenvolva esse trabalho reflexivo dentro dessa metodologia, que você leia o que está acontecendo. E ler não é só decodificar signos. Ler é ler o que está acontecendo diante do fato. Por exemplo, você precisa ler o que você está escutando agora, né? Vendo tudo que está acontecendo aqui nessa transmissão. Isso é ler. É muito mais do que simplesmente decodificar signos, palavras. Investigar. Investigar é ir a fundo, querer saber mais sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que o Pedro fala, aquilo que está no livro. Investigar. Dialogar é abrir as ideias, aquilo que eu penso com aquilo que o outro pensa, e assim a gente vai construindo um saber. E agir é o que nós vamos fazer a partir de tudo que nós estamos discutindo, lendo, investigando. O que nós vamos fazer com isso? Vamos ficar quietos? Vamos ter uma ação? Eu, pessoalmente, vou modificar alguma coisa na minha vida? Então, isto é a metodologia dentro desse programa, que já existe há 3 décadas e que você está participando desse programa. Pedro, um pouquinho mais sobre os conteúdos do Fundamental 2, para que todo mundo entenda. Certo, professor Silvio. Os conteúdos desse material do Fundamental 2, ele tem vários pontos importantes. Por exemplo, exercitar a curiosidade intelectual, que o professor destacou uma palavra-chave, investigar, também refletir, por que não criticar, imaginar, olha bem, e também argumentar com bases em fatos. Você, ao falar alguma coisa, ao defender uma ideia, tem que ter base em fatos, né? Formar a sua própria ideia e defender ela. Outra questão importante que os conteúdos do Fundamental 2 destaca é o exercício da empatia, do diálogo. Na COMAI, que o professor já destacou, Comunidade de Aprendizagem Investigativa. E outra coisa importante deste conteúdo é agir, sim, com autonomia e responsabilidade. O 6º ano, 7º, 8º e 9º, nesse crescente, deve agir com autonomia e responsabilidade para serem éticos, serem pessoas que fazem a diferença no ambiente onde vivem. Por isso, o professor Silvio agora vai continuar o conteúdo e vai falar alguma coisa mais sobre os objetivos desse material do Fundamental 2. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, só para que você, aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, entenda a organização dos livros do 6º ano, Filosofar é Viver, continuação com o 7º ano, a filosofia no nosso dia a dia, com o 8º ano e 9º ano. Tá? Então, todos os livros, você sempre tem 2 unidades. Na unidade 1, nós temos um capítulo que fala sobre o diálogo e, logo em seguida, um capítulo que vai falar sobre a teoria do conhecimento. Aí entramos na unidade 2, no 2º trimestre. Nós vamos trabalhar sobre lógica e vamos trabalhar a questão de como a organização das minhas ideias me faz eu agir eticamente. E na unidade 3, nós vamos trabalhar a questão política e avaliações gerais que nós fazemos no final do ano. Então, no 6º ano, eu trabalho diálogo filosófico e teoria do conhecimento no 1º trimestre. 2º trimestre, lógica e ética. No 3º trimestre, política, filosofia política. E esta é a organização do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Portanto, quando você está no 6º ano, você vai ver sobre diálogo filosófico. No 7º ano também, no 8º e no 9º. Você vai crescer a cada ano, 6º, 7º, 8º e 9º. A questão da ética, que você vai trabalhar lógica e ética, né? Não, desculpa. Diálogo filosófico e teoria do conhecimento. 6º ano, teoria do conhecimento, 7º, 8º e 9º. Então, vai no progressivo.
Depois você entra na lógica e na ética, no segundo trimestre. Mesma coisa. Sexto ano, um começo da lógica. Sétimo ano continua, oitavo continua e nono continua. Ética e lógica. E a política é a mesma coisa. Então, nós temos uma continuidade ano a ano. Não é repetição de conteúdos, é ampliação de conteúdos dentro de cada faixa etária. Você que hoje está no sexto ano, depois no sétimo, oitavo e nono. Muito bem, essa é a organização. Agora nós vamos pegar livro por livro. Então, eu vou colocar algumas coisas, o professor Pedro também, e aí nós encerramos essa nossa apresentação. Tá? Espero que vocês entendam o que nós estamos querendo colocar para perceber que aí no colégio que você estuda, temos um trabalho começando lá no primeiro ano, na educação fundamental 1, e a gente vai até o nono ano desenvolvendo reflexões, propondo ações, investigando, dialogando, e com a minha participação enquanto autor, e também do professor Pedro, que assessora as escolas de uma região aqui do Brasil, tá bom? Vamos, então, iniciar para que a gente possa entender cada ano. Tá? Então, vamos começar agora a pensar livro por livro, certo? Muito bem. Alunos do oitavo ano, coleção O Início de uma Mudança, coleção é significativa. O nome do livro que vocês usam, vocês têm aí, né? Mas eu vou reforçar: Aprendendo a Viver Juntos. Não é fácil viver com o outro. A gente tem que aprender a viver com o outro. E é uma investigação ética, política e estética. Por quê? Porque viver com o outro, eu preciso ter uma postura ética. Viver com o outro, eu preciso ter uma postura política. Viver com o outro, eu preciso ter uma postura estética. Ao escrever esse livro, a minha preocupação como autor foi me colocar assim: eu, Silvio, se fosse aluno do oitavo ano, o que eu gostaria de trabalhar, de aprender, de discutir no oitavo ano em filosofia? E aí, então, nós temos alguns capítulos, são 7 capítulos, né, apresentados nesse livro, e vem desde a importância, né, da educação ética nos dias atuais, e vai terminar lá no 7º capítulo em ser feliz ou por uma estética e ética emancipatória. Então, qual é a importância de você ser ético nos dias de hoje? Isso é o fundamental desse livro. Tá? Tem uma estrutura com QR Code, né, para que você possa entrar na plataforma do Pensar e lá você ter mais subsídios, vídeos, jogos, atividades lúdicas, para entender o conteúdo do livro. Tá? Esse é um livro que já está na 18ª edição, portanto, queira ou não queira, né, você tem em suas mãos um livro que tem uma grande aceitação pelo Brasil todo. A sua escola, no oitavo ano, desenvolve esse trabalho junto com o professor, a professora ou o professor, mas nós temos inúmeras escolas pelo Brasil. O objetivo, ao escrever esse livro, foi dizer que nós precisamos cada vez mais ser cidadãos conscientes e fazermos a nossa parte na sociedade. Por isso que a gente quer também que você, o aluno do oitavo ano, na sala de aula, desenvolva a comunidade de aprendizagem investigativa, a COMAI. Quer dizer, junto com os outros colegas, você possa desenvolver o teu raciocínio e aprender com o raciocínio do outro. Então, desta forma, você estará fazendo filosofia e a tua turma estará fazendo filosofia e vocês vão formar essa comunidade de aprendizagem investigativa. Professor Pedro, coloca algumas ideias para os nossos alunos do oitavo ano. Certo, professor. E vamos destacar alguns conteúdos importantes, do quais você lembrou muito bem. Um pensamento ético exige uma ação ética. E o que é ética? É a ação correta diante dos princípios e normas de uma sociedade,
se eu devo respeitar o papai, se eu devo respeitar o cidadão que está lá na rua, seguir a lei de trânsito, eu estou sendo ético, estou seguindo as normas e princípios dessa sociedade. Porque nós vivemos em quê? Em comunidade. E aprender a viver junto a isso é aprender de maneira correta, justa e com um espírito crítico. Nem tudo que me falam, nem tudo que me pedem para fazer, eu vou agir daquele modo que alguém me induz. Ou seja, eu vou compreender que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos e nos relacionamos a partir do outro. Eu preciso de um autor que criou um livro. Eu preciso de uma professora, de um professor que me ajude a interpretar corretamente este livro, para construir uma comunidade e cada um de nós ser feliz, porque nós queremos nos realizar como pessoa humana. Por isso, descobrir através da pesquisa, através da influência dos pensamentos de alguns filósofos. Você não é mais uma criancinha. No 8º ano, você já está pensando profundamente em algumas coisas. Por isso, deve pesquisar na nossa plataforma, ir além, ver várias coisas que tem lá. Passo a palavra a você, professor Silvio. Muito bem. Só ampliando a tua ideia, né, Pedro? E é uma frase que está na contracapa do teu livro. Eu quero que você, aluno do 8º ano, veja, leia essa frase e entenda ela também. Lá em cima, ali na contracapa, tem lá: como cidadãos, precisamos pensar a própria vida e a sociedade em que estamos inseridos, como sujeitos éticos e políticos. Muito se fala hoje, né, em postura política, em postura ética, e nós precisamos, como cidadãos, pensar a nossa vida na sociedade e sermos sujeitos éticos e políticos. Por quê? Porque nós temos nas nossas mãos a possibilidade de construirmos uma sociedade mais justa. E é o que nós queremos. Queremos ser felizes e queremos que a sociedade que a gente viva também seja feliz, seja ética, seja política. Tá bom? Daqui uns dias, espero poder estar aí na sua escola para eu autografar o livro, o seu livro. Né? Faço questão de colocar ali o seu nome e colocar o meu nome, autografar o teu livro, para que você possa guardar, né, esse livro, Aprendendo a Viver Juntos, que eu quero que seja muito importante na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, enfim, na sua vida como cidadão desse mundo que nós vivemos. Um forte abraço para você, para a professora, professor, e vamos estar juntos em breve. Até mais.